O Guarani amanhã tem como disse o Carlão, uma guerra esportiva, né? É um confronto direto contra o CSA, Júlio Nascimento. Cabela, o Guarani faz o último treino em território alagoano neste momento, está treinando no centro de treinamento do CRB, que é o rival do CSA, adversário de amanhã. Aliás, a gente sempre fala de lei do ex, né, Cabela? Amanhã tem uma lei do ex, que é o Moser voltando ao Rei Pelé. O Moser fez grandes trabalhos no CSA, brigou por acesso no CSA, brigou por título estadual, então é um técnico muito respeitado pelo torcedor do Azulão, e agora ele volta como rival, volta como adversário, conhece a torcida, conhece o gramado, conhece a base do time adversário, então o Moser está preparando o Guarani com base nos seus conhecimentos também sobre o rival desta sexta-feira. A principal dúvida é no sistema defensivo, sobre a presença do Derlan. A tendência é que o Derlan esteja à disposição. Se o Derlan for vetado pelo departamento médico, eu diria que o Índio é a principal opção, é o favorito para ficar com essa vaga, atuando improvisado como zagueiro, já que o Alvarino está lesionado, está entregue ao departamento médico, e também o Ronaldo Alves está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Nos demais setores, a tendência é que o Guarani seja escalado com força máxima, com Kozlinski no gol, Diogo Matheus, João Vitor, Derlan ou Índio, Jamerson Bahia, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, Isaac e Giovanni Augusto, que volta ao time depois de um período cumprindo suspensão, e também Bruno José e Yuri Tanque, a principal esperança de gols. Yuri Tanque já é o artilheiro do Guarani na Série B. Chegou a 10 jogos, mas já assumiu a artilharia com 5 gols. É a grande esperança desse time do Bugre para enfrentar o CSA. Confronto direto. Quem vencer termina a rodada fora da zona de rebaixamento, né, Cabela? É verdade, amanhã quem vencer amanhã fica fora da zona de rebaixamento. O empate mantém o Guarani. O Guarani tem 2 resultados, a vitória e o empate, né? Aliás, tem uma mensagem que chegou aqui, eu vou até ler, porque o corretor derrubou o cara. O corretor derrubou... Deixa eu ver quem que mandou a mensagem aqui. Foi o Guilherme Rodrigues. Ô, Guilherme, ele manda aqui, boa tarde, Camila. Não, é Cabela, né? Com certeza, ele foi escrever Cabela e o corretor não entende o que é Cabela, né? Vai pra Camila, né? E entrou Camila aí. Ô, Guilherme, obrigado pela mensagem, viu? Obrigado mesmo, tá acompanhando a gente aqui também no CBN Esporte, segunda edição. Ô, Carlão, Ponte Preta. O Guarani tem jogo difícil amanhã contra o CSA, hein, Carlão? Cabelo, um jogo importante para o Guarani, um jogo que pode selar, não matematicamente, mas dar aí uma tranquilidade, um conforto para o Bugre em relação à permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Uma vitória sobre o CSA dentro de Alagoas seria importantíssimo, né? Porém, como a gente tem conversado aí em nossos encontros, o Campeonato Brasileiro por pontos corridos, seja Série A ou Série B, é um campeonato de estratégia, então de repente até um pontinho pode ser muito importante. A gente sabe que a tabela para o Guarani não é fácil, né? Talvez o pontinho ele seja importante, porém não dá esse conforto, né, que a gente fala se o Guarani vencer, né? A diferença de 1 ponto para 3, a diferença é muito grande. Mas sem dúvida alguma, só de dificultar as ações para o CSA, para a sequência da competição, pegando o empate no Rei Pelé ou a vitória, claro, eu acho que o Guarani está aí caminhando a passos largos rumo à recuperação. Tem retornos importantes, né? Principalmente o Giovanni Augusto, que volta pendurado, mas vai estar em campo, e isso é importante, até para acompanhar o Kaique ali, o Isaac, né? Me desculpe, o Isaac ali na criação, na armação das jogadas, o Isaac que foi muito bem contra o Novo Horizontino, foi decisivo, assumiu a responsabilidade. Eu acho que agora, com a companhia do Giovanni Augusto, a situação fica até mais tranquila. E o Derlan, que volta depois aí de ter sentido um desconforto. Então, um Guarani pronto, um Guarani cascudo, né? Um Guarani que vem se recuperando e vem numa fase muito boa e com plenas condições de voltar lá do Nordeste brasileiro com os 3 pontos na bagagem, ou pelo menos um empate aí para ir construindo essa campanha de permanência na Série B. Pois é, amanhã esse jogo lá nas Alagoas, lá no Rei Pelé, é um jogo onde o Guarani entra em campo e tem que se fechar para não tomar gol. Se o Guarani não tomar gol, ele volta para Campinas fora da zona de rebaixamento. É mais ou menos isso, né, Fábio Scheibe? Pois não, Cabela. O Guarani atualmente está na 16ª colocação e faz esse jogo de 6 pontos com o CSA amanhã, que também tem os mesmos 35 pontos ganhos no campeonato, está na 17ª colocação, e esse empate ajudaria o Guarani a se manter fora da zona de rebaixamento, já que o CSA abre a zona de rebaixamento com os mesmos 35 pontos, só que com menos número de vitórias.
Tem que jogar para não tomar gol. Se fizer um golzinho, pode ganhar o jogo. Então, amanhã é jogo dificílimo pro Guarani. Mas também é difícil pro CSA, não é só pro Guarani, não. É para os dois. O CSA vai ter o apoio da torcida em massa lá, né? Já estava lotado o estádio na segunda-feira contra o Tombense. Imagina amanhã lá contra o Guarani, que é o confronto em pontuação ali, o mesmo de pontos, brigando para sair da zona de rebaixamento. Mas quem falou foi o Diogo Matheus, não é Júlio Nascimento? Cabelo, uma das peças importantes desse time do Guarani é o Diogo Matheus. Ele ficou um tempo afastado do time. O Diogo Matheus perdeu alguns jogos porque vem sofrendo com as lesões. Ele participou de 20 de 31 jogos disputados na Série B, nem todos como titular, e agora ele está buscando essa sequência, e o Diogo Matheus voltou no momento de ascensão do Guarani. Ele falou sobre esse assunto. Não é a situação que queríamos, né, estar brigando mais na parte de baixo da tabela, mas que o nosso torcedor também possa, assim como no ano passado, nos abraçar novamente nesse momento difícil, né? Já foi muito, muito bacana os últimos jogos, eles compareceram, eles nos incentivaram e jogaram realmente junto com a gente, foram, né, o 12º jogador junto conosco, então que possa ser assim novamente, né? E o torcedor não precisa ter dúvidas de que cada um de nós vamos continuar dando o nosso máximo, porque realmente estamos empenhados em conquistar esse objetivo. Então a palavra do Diogo Matheus, que não é só uma opção, né, Cabela, por conhecer o esquema tático do Mozart, mas o Diogo Matheus também é importante porque ele tem a bola parada. A bola parada dele é muito venenosa, a gente se lembra daqueles gols de falta, principalmente contra o São Paulo no começo da temporada, então é mais uma arma aí pro Mozart explorar na bola parada, que num jogo como o CSA, um jogo equilibrado, pode desequilibrar, Cabela. É verdade mesmo, é bem isso que amanhã o Guarani tem que preparar lá. Quem sabe um golzinho de bola parada, tem o Diogo Matheus, tem o Giovanni Augusto que está voltando pro time, joga amanhã, quem sabe amanhã o Guarani consegue 1-0 lá em Alagoas, traz 3 pontos para casa e abre essa vantagem para a zona de rebaixamento, depois joga com o Londrina na segunda-feira. O Adalto Moraes de Hortolândia tá mandando aqui, boa tarde, Cabelo, amanhã o Guarani tem 2 opções, vencer ou ganhar. Vamos pro intervalo, a gente volta já já.